Shalom, a paz do Senhor, graça e paz. Daqui quem vos fala é a pastora Rita Salomé para mais um devocional, louvando a Deus pela sua vida. Você que me segue nas redes sociais, você que me envia mensagens, obrigada pelo seu feedback, que Deus possa te abençoar, que Deus possa prosperar todos os teus caminhos, que Deus possa fazer resplandecer sobre ti a luz do seu rosto, te dê a paz, que possa sustentar-te em momentos de angústia, em momentos de aflição, porque Ele é o nosso Deus. Não existe um Deus maior do que o nosso. Amém? Mais uma vez eu quero lembrar que nós agora estamos no YouTube, Escola Reparador de Brecha, é o nosso canal lá no YouTube. Eu estou trabalhando com uma equipe muito boa, graças a Deus por isso. Você pode sempre passar por lá, compartilhar a pregação, compartilhar tudo que eu posto lá, porque a palavra é do Senhor, o Senhor é que nos dá, o Senhor é que é a nossa força, a nossa fortaleza. Então você pode compartilhar com todo mundo, com a avó, com a tia, com o irmão, com o amigo, com as pessoas no seu país. Você pode simplesmente compartilhar, mas não se esqueça de se inscrever, tá? E outra coisa, o bom do YouTube é que se você compartilhar com uma pessoa que não fala português, pode sempre fazer a legenda, pode sempre colocar a legenda e ficar por dentro daquilo que está sendo ministrado. Então fica à vontade, tá? Fica à vontade, deixa Deus te usar e vamos então para a palavra. Antes, eu preciso agradecer a Deus pelo que Ele está fazendo na minha vida. Eu não tenho palavras. Eu quero encontrar palavras para ser grata, mas as minhas palavras são muito poucas comparado com aquilo que Deus está fazendo. Deus, Ele é soberano, Deus é grande, Deus é poderoso. E outra coisa, Deus faz sempre mais do que aquilo que a gente está à espera, porque o poder que nos opera é dele. Então Ele sempre ultrapassa as nossas expectativas. É por isso que as nossas expectativas elas devem ser em Deus e não nas pessoas, nem nas circunstâncias. Porque como pessoas, nós erramos. Como pessoas, nós sempre temos uma face da moeda, quando a gente precisa ter as duas. Então, é Deus o único que pode nos dar o equilíbrio, é Deus o único que pode nos dar sabedoria e é Deus o único que pode nos dar discernimento. Quantas vezes você já perguntou, Senhor, o que é que tu queres de mim? Quantas vezes? Hoje estamos a começar uma nova série que se chama Senhor, o que queres de mim? Quantas vezes você já perguntou, já fez essa pergunta a Deus? Por exemplo, quando você foi a alguma igreja, você foi impactado com a palavra, você saiu de lá completamente cheio da presença do Espírito Santo. Não escapa essa pergunta, não escapa. Nessas condições não escapa. Aí você naquele teu momento de tanto amar o Senhor, tu para e pergunta, Senhor, o que é que tu queres de mim? O que é que queres de mim? Essa semana nós vamos estar a trabalhar nisso. Senhor, o que é que tu queres de mim? Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Querido Espírito Santo, eu quero levantar as minhas mãos diante do Senhor para te louvar, para te adorar, para dizer o quanto tu és bom, para dizer o quanto a tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos, para dizer que nós caminhamos literalmente debaixo da tua graça, literalmente debaixo da tua força, da tua alegria, porque se não fores tu, Senhor, nós não vamos dar conta. Então, neste dia, eu quero apresentar essa pessoa que me escuta, essa pessoa que está do outro lado me escutando. Eu quero louvar a Deus pela vida dela. Eu quero pedir mesmo, Senhor, entra na sua casa, entra na sua família, faça a obra, que ela possa entender qual é a razão de tu escolheres e dares o teu filho para morrer por todos nós. Ela precisa entender isso.
Hoje, Pai, eu quero apresentar a minha vida de uma forma especial. Permaneça comigo, Pai. Pai, permaneça me dando direcionamento. Permaneça, Pai, cumprindo o teu propósito na minha vida, porque é uma responsabilidade tão grande, Senhor. Todos os dias que me sento aqui para poder gravar, é uma responsabilidade enorme. Por quê? Porque são vidas, Pai. São vidas, não são objetos, são vidas. Então, qualquer vacilo, até nós darmos a outra face da moeda para explicar o que está acontecendo e até tudo ser doseado e balanceado, já muita gente terá sofrido. Então, a responsabilidade é realmente muito grande. Mas eu te louvo, Pai. Eu te louvo porque mesmo com essa responsabilidade, tu me colocas no teu colo, tu me dás direcionamento, tu abres a palavra para mim, tu me ajudas, tu me sustentas. Por isso, eu não tenho palavras, não tenho. Por mais que eu procure, eu não consigo. Mas hoje, eu quero entregar nas tuas mãos essa pessoa que está exausta do tanto que ela já perguntou: Senhor, o que é que queres de mim? Também quero entregar nas tuas mãos aquela pessoa que diz: Deus, aonde tu estás, que nada dá certo na minha vida. Aonde tu estás, que eu sou roubado, roubada, eu sou desprezado, desprezada. Eu também quero apresentar essa pessoa de uma forma especial, porque tantas vezes nós nos encontramos nas situações que nós encontramos por causa das escolhas que nós fizemos e porque nós não chegamos no altar do Senhor para nos permitir autoavaliar. A gente pensa sempre que os outros é que nos fazem as coisas, mas quando as pessoas vêm em nossa direção, nós precisamos saber que é conosco que Deus quer tratar e não com as pessoas que estão vindo. Senhor, dá esse direcionamento, dá essa certeza para essa pessoa que está me escutando e que está exatamente enquadrada nesse tipo de oração que eu estou fazendo. Senhor, abençoa todas as pessoas que vão escutar essa palavra com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Como eu falei, hoje o tema será: Senhor, o que queres de nós? Senhor, o que queres de mim? Abra comigo lá em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12, diz assim: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus e que andes em todos os seus caminhos, e o ames e o sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. 13. Que guardes os mandamentos do Senhor, os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Amém? Então, hoje nós vamos aqui falar sobre Deus quer que a gente o tema. Deus quer que a gente o tema. Deus quer que a gente tenha temor em relação a Ele. Atenção, Ele não nos deu um espírito de medo, é de temor. Não é de medo, é de temor. Por quê? Porque um espírito de medo é muito diferente do temor, muito. E Ele diz na sua palavra que Ele tem nos dado um espírito de temor e não de medo. Temor é uma coisa que a gente expressa a Deus, em relação a Deus, a nossa reverência, a nossa como é que eu posso dizer aquela palavra? Nós nos apercebemos da autoridade que é o Senhor, nós nos apercebemos da majestade que é o Senhor, nós nos apercebemos da grandeza do seu poder. Então nós temos temor em relação a Ele, não medo. O medo aprisiona, o medo encurrala, o medo sempre vai necessitar de uma libertação e o nosso Deus não causa isso. É o temor. Então o que é que Ele diz aqui em Deuteronômio? Ele quer que nós o temamos como o Senhor. Ele quer que nós andemos nos seus caminhos, que nós o amemos e que sirvamos ao Senhor de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Então, tantas vezes, as pessoas, elas dão uma, como é que eu posso dizer? Elas pintam um quadro
tão desfavorável em relação a Deus por causa de guerras, por causa de fome, por causa de desastres naturais. Elas pintam um quadro tão grande e elas não conseguem, por causa de uma certa ignorância, elas não conseguem colocar Deus no lugar que lhe é devido. Por exemplo, eu estive no Haiti. Eu já contei isso aqui, mas eu vou voltar a contar de novo. Eu estive no Haiti. Quando eu cheguei ao Haiti, ainda tinha ossadas, ainda tinha casas deterioradas, ainda tinha uma situação social muito caótica. Mas em meio àquilo tudo, eu lembro-me de ter pregado, numa das pregações que eu fiz lá, que veio um pastor haitiano e o próprio pastor me perguntava: como é que a senhora consegue explicar para o povo haitiano essa situação que nós estamos vivendo? E eu, bem, na maior paz, na maior tranquilidade, eu disse: é fácil. Nós só colhemos aquilo que nós semeamos. Aquilo que nós nunca semeamos, nós não vamos colher. Por quê? Porque a semente está diretamente ligada com a colheita. Se nós formos analisar a história do povo haitiano, o povo haitiano ele se voltou contra Deus. Ele foi procurar outros deuses. Como ele foi procurar outros deuses, o Deus deles é que deu o terremoto para eles. Porque a terra se encheu de tal maneira com as más colheitas, com o sangue, com a expiação de animais, tudo aquilo que eles fazem, que chegou a um ponto que a própria terra começou a vomitar aquilo que tinha sido colocado. Aí o pessoal virou e diz: como é possível Deus matar 250 mil pessoas? Tem situações que Deus mata, sim. Mata, sim. Mata, mas ele mata avisando, até que deixa a própria pessoa colher aquilo que ela semeou. Então, a gente olha para o Haiti, a gente tem realmente uma dor muito grande, ou teve realmente uma dor muito grande por causa do terremoto, mas devemos ser corretos, devemos ser justos. Que tipo de semente tem o povo haitiano? Que tipo de estratégia e cultura tem o povo haitiano? Você precisa estudar um pouquinho a história do povo haitiano e você vai ver que durante quase toda a sua existência eles se voltaram contra Deus. Eles foram procurar outro tipo de deuses. E esses deuses deram a colheita, deram a colheita da semente que eles fizeram. Nada pode ser atribuído a Deus em questão de injustiça e em questão de um Deus bárbaro. Nada. O nosso Deus é um Deus correto. É um Deus que ele, quando faz as coisas, ele faz com toda a certeza de que há uma justiça ali, há um justo juiz ali, não é qualquer pessoa. Por isso é que Deuteronômio está aqui falando, a série que eu estou gravando está aqui dizendo: Senhor, o que é que tu queres de nós? É fácil, ele quer que a gente o tema, ele pede que a gente o tema, ele pede que a gente ande em todos os seus caminhos e o ame, o sirva de todo o teu coração e de toda a tua alma. Coisa simples. Primeiro, que o temas. Gente, se você não temer a Deus, você vai temer a quem? Se Deus tem o poder não só para matar a carne, como para decidir o lugar para onde vai a alma, como é que você não vai temer um Deus desse? Como? Se Ele é um Deus que conhece o passado, conhece o presente, conhece o futuro, Ele está presente no nosso passado, está presente no dia a dia e também estará no nosso futuro. Como é que nós não podemos temer? Como é que nós... Gente, eu sei que muita gente faz esse tipo de perguntas. Eu já fiz. Eu já disse: oh Deus, o que é que tu queres de mim? O que é que tu queres de mim? Eu sou a pessoa menos importante da minha casa. O que é que tu queres de mim?
Eu sei que você fala isso. Você deve dizer, o que tu queres de mim? Eu sou gago. Moisés também foi. Eu sou a pessoa mais pequena da minha família. Gideão também foi. Eu não fui chamado para ir para a guerra. Quem foi chamado para ir para a guerra foram os meus irmãos. Davi também foi. E olha o que Davi também pensou assim. E olha o que Deus fez com esses 3 homens. Olha o que ele fez com esses 3 homens. Os 3 têm praticamente a mesma trajetória. Moisés foi um libertador. E ele era gago. Ele não tinha uma boa dicção. Gideão, quando o anjo apareceu para ele, ele disse, eu sou o menor da casa do meu pai. Eu sou o menor, minha tribo é menor. Por quê? Ele não se via fazendo aquilo. Davi foi levar o queijo e os cereais para os irmãos e para o comandante dos irmãos. Ele jamais iria pensar que Deus ia intervir através dele para libertar o povo, os soldados daquela humilhação diante do Golias. Então, a única coisa que nos cabe a nós, meu querido, você que está me escutando, minha querida, é temer a Deus. Quando nós tememos a Deus, nós certamente nos enquadramos nas colheitas assertivas que Deus vai trazer sobre a nossa vida. Por quê? Porque nós semeamos já com temor, nós semeamos já na direção do Senhor, nós semeamos já abrigados na sombra do Onipotente. Então, as colheitas que nós vamos ter, certamente, elas serão bem direcionadas. Amém? Agora, primeiro é que temas, depois, que andes em todos os seus caminhos. Andes em todos os seus caminhos. Gente, isso é algo muito tremendo. É algo muito, 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 muito tremendo. Na verdade, eu quero compartilhar com vocês algo. Essa série ela é bem curta, ela não é como as outras que eu tenho gravado, não, ela é bem curta. Eu vou dividir ela, creio que em 2 partes, 2 ou 3 partes, não. Vou dividir ela em mais partes, umas 3 ou 4 partes. Vamos ver como é que isso vai render. Mas ela é bem diferente. Eu quis gravar ela por ela ter um conteúdo diferente e bastante objetivo. Então vamos lá, que andemos em seus caminhos. Gente, você não pode perguntar a Deus apenas, Deus, o que é que tu queres de mim? O que é que tu queres que eu faça? Fala para mim, como é que você quer fazer essa pergunta a Deus se você não o conhece? Como é que você quer fazer essa pergunta a Deus se você não tem intimidade com Ele? Como é que você quer fazer essa pergunta a Deus se você não tem relacionamento com Ele? É necessário ter um relacionamento. É necessário ter intimidade com Ele. É necessário saber que Ele é o autor e consumador da nossa fé. É por isso que quando Ele diz, eu quero que tu andes nos meus caminhos, eu quero que tu me conheças. Eu quero que tu não me temas apenas, me conhece. Saiba quem eu sou. Saiba o que eu posso fazer. Saiba o que eu dei para teu resgate. É isso, por isso é que Ele diz, andes em todos os meus caminhos. Não é em alguns caminhos, não é de qualquer maneira, é em todos. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele garante o todo. Ele não garante a metade, Ele não dá só a metade, Ele dá o todo. É por isso que nós não temos apenas que temê-lo, mas também andar nos seus caminhos, em todos os seus caminhos. E não é só andar e não é só temer. Ele também quer que tu ames do jeito que Ele te ama. Do jeito que Ele te ama. E aqui eu vou fazer uma pausa muito interessante. Gente, o amor de Deus é inexplicável. O amor de Deus não tem explicação. Por mais que a gente queira definir o amor de Deus, não conseguimos. Não conseguimos. Porque é um amor que ultrapassa todas as capacidades nossas, todas os nossos pensamentos, todas as nossas entranhas. Ele simplesmente ultrapassa. Gente, não vamos longe. Não vamos longe. Os ditadores que já morreram, vamos pelo Hitler. Deus
deu o filho dele para morrer pelo Hitler. Jesus morreu pelo Hitler. Mas você vai dizer, não morreu não, um homem tão mal, não morreu, mas morreu. Ele morreu por todos. Quando ele estava morrendo naquela cruz, ele não fez acepção de pessoas. Ele não disse, olha pai, eu vou morrer por isso, porque aquele ali à frente vai trair, aquele ali à frente vai fazer isso, então não vale a pena, aquele ali à frente vai dizimar o meu povo, então não vale a pena. Não, ele morreu por todos. Morreu por todos. Por isso é que ele quer que a gente o ame, porque ele nos amou primeiro. E nos amou de uma maneira tão sobrenatural, tão fora de qualquer pensamento humano, que a gente não consegue prescutar tamanha grandeza do que é o amor do nosso Deus. Então, se Ele nos diz que é para nós o amarmos, é porque Ele já estendeu a passarela ao nos amar primeiro. É só entrar nela e declarar, Senhor, eu te amo com toda a minha força, eu te amo com todo o meu ser, eu te amo com todo o meu coração, com toda a minha alma, e porque eu te amo, eu vou te servir, sim. Não precisas me pedir 2, 3, 4 vezes, eu sirvo por amor, eu faço por amor, porque tu és sublime, tu és maravilhoso e tu és o grande eu sou. É por amor, sim. É por amor, sim. Quando mais uma vez te surgir essa pergunta, Senhor, o que é que tu queres que eu te faça? Primeiro tu saberás que tens que o temer. Depois saberás que Ele quer que tu andes em todos os seus caminhos. E depois saberás que Ele quer que tu o ames. E depois saberás que Ele quer que tu o sirvas de todo o teu coração, com toda a tua alma. Amém? Olha, eu vou ficando por aqui. Gente, é o seguinte, eu sou tão suspeita, meu Deus do céu. Quando se trata da palavra de Deus, eu sou tão apaixonada que eu queria ficar aqui o tempo todo conversando com vocês, só dando uma pausa para beber água. Mas eu também entendo que você está trabalhando e que o tempo que você tem para ouvir esse devocional vai mais ou menos entre 20 e 25 minutos. Amém? Então, já passando um pouquinho do tempo médio, eu quero agradecer a você por você passar naquele canal Escola Reparador de Brechas e multiplicar a semente para quem realmente está precisando. Que Deus te abençoe. Um bem-aja para ti e para tua família. Em nome de Jesus. Amém.